Gente, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos e todas. A gente está iniciando mais essa atividade aqui da nossa disciplina de Mito, Rito e Cosmovisão, essa tarde com o professor Sérgio Batista, doutor em Antropologia, atualmente está aposentado pela URGS, coordenador do NIT, da revista Espaço Amerídio, e meu adorado e querido ex-orientador. Então, Sérgio, a palavra é com você. A gente vai fazer a gravação da fala do Sérgio, que vai ficar disponível aqui para os estudantes de antropologia, para os estudantes da UNILA, enfim, para todos aqueles que queiram assistir, e depois a gente vai fazer a interrupção e o diálogo vai ficar somente para a gente, já que esse vídeo está sendo gravado para só posteriormente ser disponibilizado no YouTube. Obrigada, Sérgio. Boa tarde. Sim, boa tarde, Dani, boa tarde para todos aí que eu estou conhecendo agora, é um prazer conhecer, é um prazer estar aqui com vocês na disciplina da Dani, e realmente eu acho que a Dani, quando esteve aqui em Porto Alegre, fez muita diferença e está fazendo falta, né, trazer esses ares aí do resto do Brasil, e principalmente os ares lá de Puno, lá, né, do Peru, que foi muito importante para nós aí, né, na orientação da tese dela, né, foi um período excelente. Quero agradecer, né, o convite, para mim é super interessante fazer esse diálogo com vocês. Vou falar alguns minutos iniciais, 30, 40 minutos, se eu passar disso, Dani, por favor, me avisa que quando eu me empolgo, eu começo a falar demais, e depois para a gente poder conversar, ouvir um pouco os comentários, perguntas de vocês. Como a Dani disse, né, eu sou professor titular de antropologia da URGS e eu estou aposentado agora já faz uns quase 3 anos, mas continuo ainda como convidado dando aula, orientando no mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, continuo com as minhas pesquisas, né, principalmente agora enfocando as questões mais relacionadas com as conexões entre os regimes cosmológicos, ontológicos, e os regimes de produção e transmissão de conhecimento dos grupos Caingangue, que é um dos textos, né, que está no prelo que eu enviei para vocês fazerem uma leitura. Então, nesse momento, eu gostaria assim, um pouco de apresentar essa questão, né, da cosmologia, da ontologia, talvez fazendo um link, né, já que eu sei que a disciplina de vocês aí com a Dani é exatamente essa questão dos mitos, não é? Sei que vocês estão trabalhando com Levi-Strauss, e a gente tenta fazer algum tipo de relação também aí para a gente poder começar essa compreensão. Levi-Strauss, óbvio, né, é um antropólogo extremamente importante para a antropologia ocidental, e ele foi orientador de muitos etnólogos, né, que trabalharam na América do Sul, dentre eles, né, um que eu aprecio muito, né, considero muito, que é o Felipe Descolat, que a gente vai ver algumas passagens dele aqui hoje, né, principalmente alguns ensinamentos dele com relação ao animismo. Vocês estão me escutando bem? Sim, Sérgio, super bem. O professor Rodrigo também, se quiser, fica bem à vontade. Agradeço muito a presença do Rodrigo aqui com a gente. Rodrigo, bem, fica à vontade para fazer alguma intervenção. Hoje eu vou desfrutar, se é sábado, vamos desfrutar da sabedoria aqui do professor, né? Não, eu fico... Nós estamos tentando chegar lá, mas falta muito ainda. Então, não, imagino. Vamos escutar. É para escutar. Eu assim, eu tô falando agora, mas se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, não tem problema nenhum. É só saber que levanta a mão aí, tem um recurso no Meet ali, que aí eu consigo ver. Bom, então, assim, para fazer essa relação com as questões de mitologia, né, é interessante a gente pensar que os grupos Caingangue são grupos do sul do Brasil, né, eles estão em São Paulo, então, portanto, sudeste, eles estão no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
em outros momentos mais antigos estiveram na região de Misiones, na Argentina, e é um grupo muito antigo, né, do ponto de vista arqueológico. Ele tem, assim, tradições arqueológicas ligadas a esses grupos Caingangue, tem 2, 3 mil anos, né, e certamente é proveniente desse Brasil mais central, né, que através de colonizações foram vindo para o sul e se distanciando desses grupos que ficaram lá no centro-oeste, esses grupos Gebororo, que o Lévi-Strauss estudou, né, com muita particularidade, né, com muita intensidade. Então, esses grupos, quando chegam aqui no Rio Grande do Sul, há 2 mil anos atrás, né, eles acabam ficando nas regiões mais de Planalto, nas regiões mais frias, mais altas do Planalto do Rio Grande do Sul. Também a mesma coisa em Santa Catarina e no Paraná. E as regiões dos vales, né, já estavam todas elas tomadas por antigas colonizações tupi-guarani, que são os grupos atuais Guarani, Mulher, Nhandeva, do sul do Brasil. Bom, os Gebororo, não é, é um grupo que linguisticamente tem um tronco, né, esse tronco macro-G, que tem várias línguas depois, que vão se desenvolvendo com o passar dos tempos, né? E os grupos Caingangue, tanto com os Xokleng, são os grupos que a gente pensa e agrupa como grupos G meridionais, né, que têm línguas assemelhadas. Esses G meridionais, então, eles têm muita relação linguística, cultural, cosmológica, com os grupos G que estão lá no Brasil Central, que vocês conhecem, né, os Rencucamecra, os Canela, os Xerente, os Apinaé, Chavante, para falar apenas alguns deles, né. E os próprios Bororo, né, que o Lévi-Strauss estudou muito. E os grupos Caingangue, eles são dualistas, né, eles fazem uma divisão dual na sociedade e no cosmos, né, entre duas metades. Uma metade que eles chamam de Camé e outra que eles chamam de Canhiru-Cré, né? E elas estão relacionadas com dois demiurgos, duas divindades ancestrais que fundam, né, na mitologia Caingangue, a sociedade deles, né? Então, esses dois gêmeos, eles estão subterrâneos, na Terra, e eles, conforme o mito, né, e eles emergem, né, numa dessas grandes serras, né, que a gente tem aqui no sul do Brasil, surgem da Terra. Quem sabe primeiro é o gêmeo, né, demiurgo Camé, e depois surge o gêmeo demiurgo Canhiru. E eles fundam, junto com eles vêm dois grupos de pessoas que são distintas, né, que são, então, duas metades assimétricas. Quem é Camé é de um tipo, tem determinadas características físicas, intelectuais, psicológicas, né, e quem é descendente de Canhiru tem uma outra série de características que são diferentes, que são assimétricas, mas o importante, né, que essas metades, elas são concebidas como metades complementares, né, então elas são assimétricas, diferentes, mas são complementares. Isso traz uma consequência muito grande para os grupos Caingangue, porque é a partir daí, não é, dessa complementariedade que se formulam todas as regras, por exemplo, sociais, matrimoniais, porque as metades, elas são patrimetais, né? Quem é filho de um pai Camé vai ser tanto mulher como homens, né, dessa mesma patrimetade Camé. Então, e quem pode casar com alguém que é Camé tem que ser alguém do outro lado, né, da outra metade, que são os Canhiru, né, que são os Canhiru-Cré, os descendentes de Canhiru. Então, eles concebem exatamente a fertilidade, né, do grupo, né, das mulheres, que é possível através da reunião, né, da complementação dessas diferenças. E isso também não é só do ponto de vista social, isso também é do ponto de vista da própria dimensão cosmológica, né, porque todo o cosmos, né, todos os seres do cosmos, sejam eles, né, de qualquer domínio do cosmos, também são considerados ou Camé ou Canhiru-Cré.
e é a junção, né, a união desses contrários, dessa assimetria, dessa diferença, que faz a fertilidade, né? Fertilidade em todos os sentidos, das ideias, da possibilidade de cura, da potência, não é? Por exemplo, do ponto de vista de uma chefia de uma aldeia caingangue, sempre, né, o cacique é de uma metade e o vice é de outra metade. Porque se o camé ele tem iniciativas, né, ele demora para completar essas iniciativas. E o Cairu, então, ele tem outras efetividades, ele vai a fundo, ele aprofunda. Então, essas complementariedades, elas são importantes em todas as dimensões, desde o matrimônio, passando pelas questões ligadas à chefia, à política, mas também do ponto de vista cosmológico. Bom, porque os seres do cosmos, né, aí entra o Descolar, os seres do cosmos, eles são concebidos pelos Caingangue como tendo um fundo cultural comum, ou seja, um fundo de humanidade comum. Esses seres que nós, no Ocidente, né, consideramos ocidentes eurocentrados, euroreferenciados, consideramos como sendo da natureza, os Caingangue eles consideram como seres que têm algum tipo de humanidade, em graus diferentes, né? Então, por exemplo, um tamanduá, né, um animal, ele tem algumas habilidades, ele tem alguns conhecimentos, né? O tamanduá, por exemplo, para os Caingangue é considerado aquele que ensinou os Caingangue a dançar, né? E eles continuam vendo, né, concebendo esses seres do cosmos, esses existentes do cosmos, com algum tipo de potência, habilidade que pode proporcionar cura, que pode proporcionar algum tipo de conhecimento para o grupo de um modo geral. Então, isso é uma constatação assim primeira, né, para nós na etnologia ameríndia do sul do Brasil, das terras baixas, né, que é essa constatação que veio com os estudos do Philippe Descolar entre os Achuar, né, dessa região amazônica, né, e que estão relacionados exatamente a essa concepção, como diz o Philippe Descolar, de que não existe separação, né, ontológica entre cultura e natureza para esses grupos Achuar, né. Então, todos os seres, né, existentes do cosmos, do ponto de vista dos Achuar, eles têm o Akan, que é esse espírito, essa ânima, com os quais, né, tendo isso, com os quais todos os seres do cosmos podem manter relações entre si, relações as mais diversas, né? Eu posso adquirir determinadas habilidades, determinadas potências de algum ser, exatamente fazendo essa relação. A gente vai ver isso com mais calma daqui para frente, né? Mas o que diz lá o Philippe Descolar com relação aos Achuar, né? Eles não têm uma divisão entre natureza e cultura, né? Entre natureza e sociedade, e todos esses seres, no final das contas, eles são persona, né? Eles têm esse fundo comum de humanidade. E a diferença que vai ter entre esses seres vai ser uma diferença de grau, de gradação, né? Existem os mais humanos e os menos humanos, né? E para os Achuar, o critério de humanidade é exatamente um critério que está relacionado com a questão da linguagem, né? Então, os Achuar plenamente humanos são aqueles que falam as línguas, né, os dialetos, as variantes Achuar, e quem não tem essa condição de uma linguagem vão sendo considerados menos humanos, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer comunicação com esses outros seres, né, através dos Wakan, que são exatamente esses espíritos, essas ânimas. O Descolar conta que, por exemplo, na etnografia dele, existia um chefe, né, que ele conheceu, que ficou muito tempo junto com ele, que sonhou com uma pedra, né, que estava na beira do rio, e
acho que era em Igarapé, se não me engano, e que ela ia dar uma potência importante para a alimentação das mandiocas, né, das roças das mulheres. E quando ele acordou, contou o sonho para o Felipe, foram juntos na ribanceira do rio, o Igarapé, encontraram a tal de pedra, e ele fez, então, esse contato com ela através dos sonhos, né, que é esse mundo onírico é um mundo importante para esses processos relacionais de comunicação entre os seres, e a partir dessa pedra, né, que ele coloca dentro de uma tigela e que cobre com outra tigela em cima, leva para a roça, e ela vai trazer alimento para as mandiocas, e as mandiocas vão crescer com mais propriedade, né? Então, essa pedra, ela então é uma persona, né? Ela tem uma dimensão de potência, de habilidade, de conhecimento importante. Os Ashwar, né, plenamente constituídos como tal, conseguem fazer essa relação através dos sonhos, e eles podem, né, adquirir muitas questões importantes para a vida em comunidade deles. Então, como é que os Caingangue, então, né, se processam nessa conexão com esse mundo, né, esse mundo amazônico? Exatamente porque, né, os Caingangue, eles se concebem como seres que não são indivíduos, né? Isso eu acho que é uma outra questão importante de a gente pensar com relação aos grupos, aos coletivos indígenas, né, do sul do Brasil, que a gente poderia chamar de amazônicos, das terras baixas, como alguns chamam, né, que é exatamente essa dimensão de terem, né, uma noção que é de ser compósito, né, um ser que é composto de vários outros seres a partir dessas possíveis relações que eu posso empreender com todos os seres que estão no cosmos, né? Então, essa noção de ser compósito é uma noção que vem, por exemplo, da Cecília McCallum, a Belaúnde usa também, muitos antropólogos usam, né? E a noção de divíduo, que é uma noção importante também para a gente conhecer, que é uma noção que vem da Mary Stratton, né, dos grupos que ela estuda fora, né, dessa região amazônica, mas com os quais a gente pode estabelecer algumas comparações. Então, o que seria um indivíduo, né? O que seria um ser compósito? É um ser humano, ou mais humano, né, de uma etnia, Caingangue, por exemplo, que vai se constituindo através das relações num longo processo, num longo devir, não é, que ele vai estabelecendo com todos esses seres, de uma forma, muitas vezes, né, de opção, né, de vontade desse ser. Então, na verdade, nós não temos uma concepção de indivíduo, alguém que é único e individual, né, em relação a todos os outros seres, como a gente tem no Ocidente, mas alguém que é dividido, né, é composto por vários outros seres que estão dentro deles. E aí tem um outro texto, né, sobre os Guarani, que eu aproveito para a gente fazer uma ilustração etnográfica do que seria, então, esse ser compósito. Para os Guarani, é super importante, não é? As relações são super importantes, as relações com as divindades, né, com Nyanderuqueri, né, que são todos os seres divinos, né? Query é uma noção de plural, né? O coletivo de divindades, né? Esses Nyanderuqueri são muito importantes na constituição dos seres Guarani, porque é a partir de um dos 4 deuses principais Guarani que vem uma alma-palavra, né? Que é exatamente essa potência divina, essa centelha divina que vem para o corpo em gestação, né, dentro lá da mãe, né, no útero da mãe, e que carrega uma centelha de vida e que está relacionada com um nome mandada por um desses deuses, né? Porque no cosmos Guarani existem 4 cantos, e cada um desses cantos tem uma divindade, né?
por exemplo, Tupã, que é o deus da umidade, da chuva, dos trovões, né? Ele pode mandar, então, se ele é filho de Tupã, se essa alma-palavra vem de Tupã, ele manda uma alma, né, que ao mesmo tempo é uma palavra, né, e aí o poder da palavra, né, é importante de a gente pensar nessas cosmologias indígenas. Pode ser, por exemplo, Verá, né, que é exatamente esse brilho do raio. Então, o nome dessa criança, né, desse homem, vai ser Verá. E é exatamente o xamã, o Guarani, que vai estabelecer essa relação e vai dizer, bom, essa alma, essa palavra veio desta divindade e ele vai ter o nome de Verá. Esse nome é composto, né? Tem vários outros nomes que são agregados. Mas só para a gente exemplificar, esse ser, né, ele tem uma centelha divina, uma palavra, uma alma divina, uma série de características que vêm a partir deste nome, né? Então, para a gente ver como é importante a onomástica, né? Os nomes que as pessoas recebem não são como no Ocidente, eurocentrado, euroreferenciado, que os nomes são escolhidos pelos pais, estão relacionados com modas, etc. e tal. Nas sociedades indígenas, os nomes estão relacionados a essas particularidades, né, cosmo-ontológicas, e o nome Guarani, ele é o próprio ser, né, o nome é o ser, por isso a importância do nome. Mas, ao mesmo tempo, né, esse ser Guarani, que tem o nome Verá, né, ele vai ter várias outras relações com outros seres que não são divindades, né, mas que são os Já. Né? Os Já são a semelhança dos Wakan, lá dos Achuar, que eu falei para vocês, que cada ser tem um Wakan, um ânima, né, um ser que o coloca como tal. Os Já dos Guarani exatamente são esses seres protetores, né, de agrupamentos de animais, protetores, donos, né, e que dão a força para esses agrupamentos. Então, esse ser Guarani, né, eu quero falar dos Guarani e dos Caingangue, às vezes pode ser que eu me confunda aí, mas estou falando dos Guarani agora. Esse Guarani, ele pode entrar em contato, né, vai entrar em contato durante a sua vida com vários outros seres, em primeiro lugar, quando ele é pequeno, uma criança ainda, né, um mitã, ou já uma criança um pouquinho maior, que é linguê, ele vai entrar em contato através da relação dos pais dele com outros seres. Então, para trazer força para essa criança, para ela poder andar, para ela poder se estabelecer com saúde, os pais dessa criança podem pegar de uma árvore, da casca de uma árvore, determinadas fibras, e com essas fibras, né, tecer uma pulseira, tecer uma tornozeleira, e colocar nessa criança, e isso vai fazer esse contato desse ser, né, de parte desse ser, de parte dessa árvore, em contato com o corpo dessa criança, vai trazer para ela essa habilidade, né, que está se querendo, né, que é exatamente a habilidade dessa árvore, que é dura, que é forte. E isso é possível, né, depois, no longo da vida dessa criança, dessa pessoa, num devir, né, num todo um processo que vai ter várias relações com vários outros seres que vão estar incorporando essas habilidades a esses corpos. Por isso que esses corpos, né, e esses seres são chamados de compósitos, porque eles são percebidos como compostos por essas várias relações com vários outros seres. Nesse texto que eu enviei para vocês, fazer uma leitura inicial, existe, por exemplo, o caso de um grupo Guarani, que eu estava fazendo, né, um processo de identificação de terra indígena, e nós fomos numa área de litoral com areias, né, extremamente bonitas, amareladas, que não estão mais no horizonte desses grupos Guarani, porque todos eles foram levados, né, para o interior, né, porque a expropriação das suas terras, o esbulho das suas terras desde o início da colonização, que foi extremamente violenta, levou eles para o interior. Então, eles ficaram afastados dessas zonas de litoral, tanto os litorais das lagoas, né, das águas doces,
como os litorais de mar. E quando eles reencontram, né, esse grupo que eu acompanhava, reencontram essas areias, né, desse litoral, eles ficam extremamente contentes e maravilhados e dizem exatamente isso, né, que as crianças, na relação com essa areia, certamente elas vão ter alegria, elas vão ser crianças que vão ter saúde, vão ser muito mais saudáveis, porque o contato corporal dessas partes da terra, né, que é o Iwa, né, ela faz com que essas crianças recuperem a sua vitalidade e a sua alegria. A alegria é uma coisa muito importante para os grupos Guarani. As crianças são algo muito importante para os grupos Guarani, porque as crianças que chegam são palavras, almas que os deuses mandam, e quer dizer que os deuses não esqueceram dos Mbiá Guarani. Então, esse Iwacuí, né, Ju, que é essa farinha da terra, né, e Ju é amarelo, mas ao mesmo tempo é sagrado, né, Ju, uma designação que também indica sagrado, ela é importante para trazer para esses corpos, incorporar, não é, essas potências da terra, né, e da alegria. Então, isso tudo para, né, mostrar para vocês, através de alguns exemplos, como essa cosmologia, né, no caso a Guarani, e as cosmologias de um modo geral, das terras baixas, né, da América do Sul, são cosmologias intensamente relacionais, né? A relação que eu faço com todos os seres do cosmos, né, é extremamente importante. E esse cosmos, ele é super instável, porque a instabilidade é um dos pressupostos, né? Além de essa relação, né, extensa e intensa com todos esses seres, né, do cosmos, ela é muito instável, né? Esse cosmos é muito instável, porque ele está sempre em transformação. Porque eu, enquanto pessoa, né, do ponto de vista da minha ontologia, eu estou sempre fazendo a construção desse meu corpo nessas relações, que muitas vezes são feitas pela minha própria vontade, e outras vezes elas são feitas, né, através de outras questões que podem trazer doença, perigos, através de inimigos, de xamãs de outros grupos, do contato com outros grupos, os grupos brancos, né, os grupos não indígenas, que trazem doenças, que trazem mineração nos territórios, fazem com que seres, não é, com os quais a gente, né, Guarani, no caso, não querem ter o contato, não querem incorporar, eles apareçam, né, nesse cenário do cosmos e podem trazer muitos malefícios, muitas doenças, muitas consequências políticas nefastas, né, sociais nefastas, inclusive para o meio ambiente. O exemplo dos Yanomami, né, é interessante. O Davi Yanomami, ele sempre diz, né, que as mineradoras, elas trazem debaixo da terra, né, todos os seres que não é para sair debaixo da terra, né? Então, essa escavação traz toda essa fumaça, esse eflúvio de doenças que corrói o território, faz ele ficar doente e traz doença para os Yanomami, né? E, então, essas relações entre corpo e território, né, um corpo saudável, um território saudável, é fundamental para a gente entender essas cosmologias ameríndias, né, do território sul-americano. Então, essa relação entre corpo e território, ela é importante para a gente poder entender também como esse trabalho nosso, né, de antropólogo, ele não é um trabalho apenas, assim, de cultura geral, né, ou de uma forma de diletantismo, né, ou de erudição. Pelo contrário, a partir dessas constatações, a gente pode contribuir enquanto antropólogo, enquanto cientista social, para que as políticas públicas, não é, ligadas às formas de identificar, fazer com que esses territórios sejam, né, desses grupos,
exatamente dentro da sua complexa relação com esse território e com esses seres, porque a partir de todas as relações que esses grupos têm com esses seres, né, que vão proporcionar a manutenção desse tipo de concepção sobre o corpo, né, desse tipo de concepção ontológica, e a possibilidade, né, da continuidade dessa, que a gente chama de cultura, Guarani, no caso, ela só é possível com essa relação que eles têm nesse território, com esses seres que habitam no território. Dei 2 exemplos, mas tem inúmeros outros exemplos que a gente pode tomar. Com relação aos Caingangue, né, acontecem também fenômenos semelhantes, né, do ponto de vista da onomástica, vamos pensar. Os nomes Caingangue, eles estão divididos em 2 estoques, né, nomes que são Camé e nomes que são Cainru, né. Os nomes que são Camé, eles são advindos de seres desses domínios que a gente chama da natureza, né, e que estão relacionados, por exemplo, a árvores, né, madeiras, seres do mato, para dar um exemplo, Catei, né, Ca, árvore, Tei é comprido, uma árvore comprida. Comprido é uma designação importante de todos os seres Camé, né? Os camés são compridos, longos, eles não têm fim, eles têm uma dimensão infinita. Todos os objetos que são altos, né, que são compridos, eles são Camé. Todos os objetos que são baixos, redondos, eles são considerados Cainru, eles são Ror, né? Então, um pouco para a gente pensar nessa dimensão, né, de que todos esses seres do cosmos, eles também abrigam o que a gente chama, num contexto euro-referenciado, de objetos. E para esses grupos, né, esses coletivos indígenas, não são objetos, são sujeitos, né, porque eles, isso que a gente chama de objetos, eles têm uma ação, eles têm uma agência importante, e eles têm também isso que é a ânima, né, que os coloca na possibilidade de nós, humanos, fazermos uma relação com eles, né. Os objetos, voltando ao exemplo Guarani, né, quando a gente pensa naquela pulseira lá que uma mãe e um pai colocou naquela criança Guarani para trazer força para ela e saúde, né, aquele objeto, ele não é um objeto, ele é exatamente uma materialização, né, do encontro desse já, dessa árvore, com, né, esse ser que está ali agora sendo influenciado, né, por essa propriedade imaterial daquela pulseira. Então, não é objeto, né, é algo que tem agência, que tem potência. Os Caingangue também, a mesma coisa acontece, né. E voltando para o nome, né, um nome Catei, por exemplo, que é um nome para um homem, Caingangue, Camé, ele traz toda essa percepção de uma pessoa Caingangue que é feita a partir de todas essas propriedades dessa árvore, né? Os Caingangue, em alguns rituais, né, eles se pintam com determinadas substâncias, se pintam, né? Ou eles se pintam com marcas Tei, que são as marcas dos Camé, as marcas compridas, ou as marcas Ror, que são as marcas redondas dos Cainru, né? Para eu me pintar com a marca Tei, eu vou ter que buscar o carvão do pinheiro, né? Vocês conhecem a araucária, né? O pinheiro. A araucária, ela é considerada exatamente uma árvore camé, e todas as potências e as propriedades dela estão relacionadas aos camé. E os camé, quando se pintam, usam o carvão do pinheiro, né, do fug, para fazerem essa pintura. A mesma coisa com relação aos ror, né, a pintura redonda dos Cainru. Ela é feita com uma samambaia que é redondinha, arredondada. Então, esse carvão é que proporciona as pinturas redondas dos Cainru.
E todas essas dimensões, então, elas nos mostram, né, que esse mundo dual Caingangue, ele é compartimentado em dois, né, compartimentos bem distintos, né, um Camé, outro Canhurucré, mas eles são feitos a partir da união, e é a partir da união que vem essa fertilidade. Por exemplo, os chamados, né, medicamentos, remédios Caingangue, para eles serem muito mais férteis, eles necessariamente precisam passar por um instrumento, né, que talvez vocês conheçam, que é pilão e mão de pilão, né? Acho que todo mundo conhece, né? Pilão, né? E a mão de pilão com o qual tu faz, moe, né? A partir do atrito, alguma substância. Uma erva, por exemplo, que tem propriedades imateriais importantes, ela é feita, né, no pilão, e esse pilão exatamente está representando, e é ao mesmo tempo, né, a força e a potência do redondo, baixo, que é o canhiru, e do pilão, que é comprido e que é camé. E a partir disso ele potencializa a força dessa, né, propriedade que está nessa planta. Isso é importante de a gente pensar também, né, de uma forma bem diferente das formas que nós, no Ocidente, pensamos os remédios. Os grupos indígenas, de uma forma geral, eles pensam isso muito mais como potências, substâncias, propriedades que vêm desses já guarani ou dos ton Caingangue, né? Ton é a palavra que os Caingangue usam para expressar esse protetor, esse dono desses agrupamentos de espécies e que trazem todas essas propriedades imateriais, essas potências. Então, é a partir, não é, dessas propriedades que a gente vai adquirindo uma série de outras habilidades e conhecimentos que são importantes para a gente se pensar enquanto ser em transformação nesse cosmos relacional e instável. E isso tudo pode ser uma erudição sem sentido. Mas não é. Por quê? É exatamente a partir do estabelecimento, da construção, né, da compreensão, melhor dizendo, dessa cosmologia, dessa ontologia, que a gente pode se aperceber, por exemplo, da ineficácia, né, e da distância que uma política pública educacional tem em relação à escola indígena Caingangue, né? Se para os Caingangue essa relação, né, que eu faço com esse outro ser que traz para mim o conhecimento, ou que traz para mim a cura, né, e que essa cura é percebida não como uma substância médica, uma substância farmacêutica, mas sim como o tom, né, o espírito, a habilidade, o conhecimento desse ser que é incorporado através de um remédio que eu tomo, ou que eu sinto a fumaça, ou que eu levo um banho, né, desse material. Isso quer dizer que os processos de conhecimento, de produção de conhecimento, os Caingangue em específico, eles são muito mais relacionados, né, com o corpo, com a incorporação, com esses outros seres e com a relação possível com esses outros seres, né. Então, num dos artigos, né, nesse artigo sobre os Caingangue, produção e transmissão do conhecimento entre os Caingangue que eu trago, exatamente uma tentativa de mostrar como os próprios professores e as próprias, né, a própria sociedade Caingangue atual, apesar das transformações, é óbvio, né, ela se manifesta como sendo um conhecimento que vem também de um ponto de vista da relação com esses outros seres, né. É a partir da relação com esses outros seres que eu trago conhecimentos e habilidades, né. E certamente, né, tem outras formas de conhecimento, uma outra tradição que eu chamo, né, de uma tradição oral iconográfica, que é essa tradição que está muito mais relacionada com o nosso contexto ocidental, que é esse contexto que nós estamos aqui agora experimentando, né. Tem professores, tem alunos, tem textos que a gente lê,
né? Tem a oralidade, o ensinamento do professor aqui, do professor acolá, a troca entre os alunos, e é exatamente uma questão de oralidade, de formas, né, que nós, no Ocidente, também transformamos em escrita, e que para os grupos indígenas, geralmente ágrafos, né, que agora, né, nos últimos tempos, nos últimos séculos, né, tem tido essa escrita, eles estão adquirindo também esses conhecimentos, que são os conhecimentos que vêm entre os humanos, né, que vêm dos velhos, né, os Caingangues chamam de Cofá, né, os velhos, aquele que traz a sua experiência, o seu conhecimento, e que, a partir disso, oralmente transmite. Esse é o conhecimento muito mais dos contextos euroreferenciados, né, nossos, ocidentais. Nós também temos conhecimentos que são conhecimentos passados através de iconografias, nós no Ocidente, mas para os grupos indígenas, né, para os coletivos indígenas, a iconografia, né, os grafismos, é um importante meio de transmissão de conhecimento, né. Estava falando para vocês das pinturas corporais Caingangue, né, as pinturas Tei, as pinturas Uror, né. É a partir dessas pinturas e toda uma abrangência complexa dessas pinturas, né, que a gente consegue identificar se tu tem um mundo Camé ou um mundo Cairu ali na tua frente, a partir do grafismo, a partir de um próprio objeto, a partir das marcas na pelagem de um animal, ou da pintura da face de uma ave, né? Eu vou saber se ele é camé ou cairu. Então, isso tudo é um processo de conhecimento que está ligado a uma iconografia, que está ligado a toda uma outra tradição de produção e transmissão de conhecimento, que é muito forte entre os coletivos indígenas, muitíssimo forte, né? Então, e o mais complicado ainda, né, é que essas duas tradições, uma tradição mais cosmológica, que é uma tradição que se dá, né, da relação entre os conhecimentos dos humanos com os extra-humanos, que são esses seres todos que compõem o cosmos, divindades, o que a gente chama de minerais, de divindades, etc. e tal, existe uma complexa relação, né, e um imbricamento, uma coexistência entre essa tradição cosmológica e uma tradição oral iconográfica, que é essa que está relacionada ao conhecimento dos mais velhos e todos esses sentidos, né, que estão para além da palavra, né, que são a visão, que são os rituais, que são as cerimônias, e isso é muito difícil de a gente ver o que é um, o que é outro, né? Os exemplos que eu trago no texto, que eu não vou falar muito, senão eu vou me alongar, eu sei que eu já estou correndo contra o relógio aqui, eles mostram um pouco isso, né, que a coexistência disso dessas duas tradições está no dia a dia dessa produção e dessa transmissão de conhecimento entre os Caingangue. E certamente, né, as políticas públicas relacionadas à educação escolar indígena, elas não levam em conta, elas nem se dão conta, né, da existência dessas várias dimensões do processo de conhecimento. E certamente, mesmo que se dê em conta dessa tradição mais oral, que está ligada a essa tradição do conhecimento entre os humanos, né, os mais velhos ensinando os mais jovens, os mais experientes ensinando os menos experientes, mesmo assim ela não se dá conta dessa parcela iconográfica dessa tradição, né, e acaba a gente tendo, né, problemas muito fortes nessas políticas. E, então, sim, se a gente pode fazer um grande resumão disso tudo, é que quando a gente está trabalhando com grupos indígenas, com coletivos indígenas no Brasil, a gente tem que se dar conta que não são apenas sociedades indígenas, como a gente diz, do ponto de vista euroreferenciado. São, antes de tudo, coletivos, né, onde uma gama muito grande de seres, que são seres do cosmos, estão ali imbricados e estão em constante relação, e essas relações, elas são importantes para criar, formar esses seres compostos, né, esses corpos, essas pessoas,
E esse mundo relacional, intensamente relacional, ele é muito e significativamente importante para esses grupos, né? E qualquer política pública, né, relacionada a essa relação aí, ela tem que levar em conta essas especificidades desses grupos, né, essas especificidades que colocam, né, nos seres do cosmos essa dimensão de humanidade, né, que para nós no Ocidente está meio perdido. Mas aí fazendo, né, que nem a cobra que ela vai lá e morde o seu rabo, quero voltar ao início, né, porque o Lévi-Strauss, porque o Descolar, essa história toda, né? Na verdade, o Lévi-Strauss trabalhou muito desde o início, né, com essa dimensão das sociedades dualistas, não é? Dessas formas, né, de a gente pensar o ar ou a terra, né, ou o frio e o quente, né, mas que é exatamente essas expressões do estruturalismo, né, essas oposições binárias. A Dani me contou que vocês leram o Mito e Significado, né, aquela coisa lá do sim e não, né, dessa linguagem quase cibernética que está ali no mito, né, que é a inversão, né. Isso é muito importante, né, o Lévi-Strauss traz isso com muita propriedade, e tem um texto já antigo da Manuela Carneiro da Cunha, que está lá no Mito e História, onde ela trabalha com uma série de mitos e ritos Rancocameca, Canela, que são grupos G, e o mito é todo feito numa chave dual, né? E o rito, que é para inverter esse mito, ele é feito numa outra chave, na chave contrária, exatamente para fazer com que esse mito não permaneça, para que esse mito seja invertido. E esse mito é o mito do homem branco, né, que escolhe a espingarda e o indígena escolhe lá a flecha, né? E por isso que sempre o indígena, nessa concepção Canela, é subalterno ao branco, né? E existe toda uma mulher lá na década de 70, Canela, que faz uma série de formas messiânicas, né, de dizer que quando chegar um certo tempo, isso vai ser trocado. Ela cria uma série de ritos, né, que são exatamente invertidos na outra chave desse dualismo Rancocameca, exatamente para poder chegar no fim de inverter o mito, de poder os Rancocamécras ser superiores e não subalternos aos brancos, né. Isso é um exercício bem interessante de pensar. E voltando ao Lévi-Strauss, e ela faz isso, né, com muita inspiração do Lévi-Strauss, né, a Manuela Carneiro da Cunha. Mas é importante a gente pensar que o Lévi-Strauss também, ele não fica só nessas formas estruturais e antagônicas, né? Isso é um pouco da nossa loucura ocidental, né? Ou é isto, ou é aquilo. E os grupos indígenas mostram exatamente o contrário, que pode ser isto e aquilo ao mesmo tempo, né? Quando junta e complementa Cané com Cainru, é exatamente isso. Juntar o que a gente antagoniza, né? Para nós, ou é sociedade, ou é natureza, ou é cultura, né? Para eles, não. As coisas podem estar juntas. Mas o Lévi-Strauss, eu acho que ele se antecipa, e é quase um pós-estruturalista, né? Porque ele vai falar sempre naquela questão do terceiro elemento, né? Ou do deslizamento entre uma forma lá, um par da oposição, que pode deslizar para o outro par da oposição. Quando ele fala, por exemplo, de um homem e de uma mulher, né, que vêm de grupos diferentes, né, sejam eles patrimetários, sejam eles grupos exogâmicos, que vêm um de fora e o outro está dentro, né, endogâmico. Quando juntam, né, tu tem dois grupos separados, completamente diferentes, que são assimétricos. Mas tem o filho, que é exatamente a junção, né, que é o deslizamento semântico desse símbolo, né. Outro exemplo que ele fala é exatamente existem animais que são terrestres e animais que são da terra e do mar, né, da água, mas existem seres que são do ar, né, que fazem esse deslizamento, essa conjunção, que é esse terceiro elemento. Então, o Lévi-Strauss, ele tem essas
essas formas, né, que são muito, digamos assim, geniais, né, para a gente compreender os grupos indígenas, né, que lá mesmo no estruturalismo, fortemente relacionado a essas oposições, ele já traz uma luz da gente compreender essas formas híbridas, né, que a gente está falando aqui, que eu falei para vocês o tempo inteiro. E agora, para fechar, só para lembrar de uma pessoa super importante, assim, do ponto de vista da antropologia, que é o Bruno Latour, né? O Latour, ele quando o Philippe Descolat vem para estudar os Ashua e publica o livro dos Ashua, o Philippe Descolat orientando do Lévi-Strauss, né? Só para a gente ver aí as linhas aí genealógicas aí. Quando o Philippe Descolat fala sobre os Achuar, que eles não têm essa divisão entre natureza e cultura, o Bruno Latour disse, para que não precisava ir lá nos índios americanos, porque nós, no Ocidente, também, apesar da gente marcar politicamente essa separação, nós também, do ponto de vista mais profundo, né, a gente também tem essa relação muito forte entre natureza e cultura juntas, né. E aí ele dá o exemplo de todas as formas, né, dos laboratórios científicos que ele estuda lá na França, né, e que mostram lá que sempre em qualquer ambiente científico profundamente concentrado na ciência, existe a intervenção de deuses, de animais, e etc. e tal. Mas essa é uma outra história, é um outro papo, né? Mas só para a gente pensar que essa nossa cosmologia tão dual, tão dividida entre natureza e cultura, né? Como diz o Bruno Latour, também é uma forma de encobrir essas relações que sempre o homem teve, né? Mesmo na Europa, e que em algum momento, lá na Idade Média, ela vai se rompendo e vai se dividindo entre o que é natureza e o que é a cultura, inclusive até do ponto de vista das ciências ocidentais, né, que tem ciências que estudam cultura, política, sociedade, e outras que estudam natureza, física. Umas, né, são interpretativas, né, ditas interpretativas até como uma forma acusatória, né, às ciências humanas, e outras são ciências puras, rigorosas, as ligadas à natureza. Mas então, era isso aí. Quero deixar bastante tempo para a gente poder interagir aí. Falei Sérgio, demais, Dani? obrigada. Ok, obrigada. Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação, fica esse vídeo, espero que aqueles que vão assistir, os estudantes, o pessoal aí da UNILA e outras pessoas mais possam assistir esse vídeo que a gente vai deixar gravado e depois a gente vai disponibilizar. Nossa conversa vai ser fechada. Obrigada e eu vou interromper agora.